5 minutos de gestão. Pílulas de liderança que vão mudar a sua vida. Se você precisa melhorar os resultados da sua equipe e alcançar alta produtividade, fica comigo aqui no podcast 5 minutos de gestão, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar de resultados e liderança de alta performance. Seja muito bem-vindo, a mais uma segunda-feira do podcast 5 minutos de gestão da Fator RH, uma empresa voltada para a gestão estratégica de pessoas na área da saúde. Hoje, nosso tema é extremamente especial. Inclusive, já queria te convidar de antemão. Além desse podcast, se você gostar do podcast, não perca. Nesse mês, nós vamos ter uma live no nosso programa Quarta RH para falar sobre exatamente esse tema, liderança de alta performance. Acesse o nosso canal no YouTube, Fator RH Consultoria, se inscreve no nosso canal, participa tanto das lives da Quarta RH, que trazem muita experiência, gestores, CEOs, diretores, RHs, falando sobre o seu dia a dia, sobre ações de sucesso, cases, e também os podcasts que estão lá filmados para você poder assistir. Se você está me ouvindo aqui no Spotify, saiba que também lá no YouTube, no canal da Fator RH, você pode me ver. Veja, as estatísticas são cruéis. Hoje, um trabalhador brasileiro faz muito menos do que um trabalhador argentino, do que um trabalhador americano, do que um trabalhador europeu. Recentemente, no meio da pandemia, a gente viu algumas estatísticas, por exemplo, que para que eu possa fazer o mesmo trabalho, no mesmo setor, no mesmo cargo que um americano faz, eu preciso de 5 brasileiros. Parece algo fora do comum, né? E aí a gente entra e sai de instituições e o que mais os líderes pedem? Precisa aumentar o quadro de pessoal. Não tem gente suficiente. Será que não tem gente suficiente? Ou a relação 1:5 também está acontecendo aí no teu setor? Então, eu vou te dar algumas dicas do nosso podcast hoje para que você possa parar, refletir e, quem sabe, redirecionar o barco, o caminho da sua navegação. Em primeiro lugar, já dizia o professor Vicente Falcone, temos que ter metas. Seu setor tem metas? As pessoas sabem quais são as metas? Se o seu hospital, por exemplo, vamos imaginar que você é um enfermeiro, que você é um farmacêutico, um gestor de hotelaria hospitalar. Se o seu hospital tem um planejamento estratégico, essas metas do planejamento estratégico você já desdobrou em metas setoriais na tua área? Mais do que isso, seus colaboradores sabem quais são essas metas, entendem essas metas? Porque eu vou te dar uma estatística trágica. Para pensar. Pesquisa em termos mundiais sobre liderança e metas. Segundo essa pesquisa, feita em muitos países de todos os continentes no planeta Terra, o líder acredita que mais ou menos 80% da equipe sabe quais são as metas, sabe o que significam as metas e como alcançá-las. Quando você pergunta para os líderes, 80% acredita que está tudo bem. Mas quando você faz a mesma pergunta para os funcionários, a estatística é cruel. 48% apenas dos colaboradores entendem as metas ou sabem como elas se aplicam no seu dia a dia de trabalho. Na verdade, são dois mundos. O mundo da liderança, que acha que está indo tudo bem, e o mundo do funcionário, que está dizendo, gritando, pedindo socorro, SOS. Então, o primeiro passo, não existe liderança sem metas. Nós precisamos ter metas e a nossa equipe precisa saber quais são as metas. Segundo,
é muito importante que você, como líder, seja um líder apoiador. Um líder de alta performance coloca metas e apoia. Segundo alguns estudos de uma das consultorias mais renomadas no mundo, a McKinsey, um grande líder para ser ou para se manter em cargos de gerência, diretoria e até CEO, 81% desses líderes têm um diferencial. E para se manter lá, você tem que continuar cultivando esse diferencial. Sabe qual é? Acolhimento e resultado. Segundo o estudo da McKinsey, os melhores gestores do médio escalão para cima são líderes apoiadores e solidários, que escutam suas equipes e que sabem efetivamente que só 40 e tantos % está entendendo esse negócio chamado metas. Então, a partir de agora, pensa no seguinte: se você quer mais produtividade, não tem jeito, tem que medir os resultados. Resultado e alta performance são duas faces da mesma moeda. Para ter resultado e para alcançar alta performance, eu preciso medir o que eu tenho hoje. Preciso estabelecer metas e deixar com que essas metas fiquem claras para os meus colaboradores. Se eu conseguir isso, eu avanço. Se eu não conseguir isso, eu vou continuar pedindo mais gente, porque a minha equipe não dá conta. No meio do caminho, vale um parênteses. Quais são os processos críticos do teu setor? Você está medindo esses processos? Você tem números e resultados? Porque talvez seja aí o primeiro passo que você tem que dar. Se eu não estou medindo meus processos, meu resultado é aleatório. 5 minutos de gestão. Nessa semana, lembre-se, está na hora de sair do eu acho e entrar no eu sei porque eu mapeei. Boa semana.